Está no ar mais um O Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Felipe Strive da Silva, professor aqui do curso de Direito. O professor Felipe é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, advogado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Convidei o professor Felipe para conversarmos sobre a nova lei do trabalho doméstico, né, e sobre os reflexos disso, tanto no aspecto do direito do trabalho propriamente dito, quanto na questão do direito previdenciário. Qual é a história dos direitos do trabalho no Brasil, professor? Bom, professor, a gente vê que no direito do trabalho, a proteção pro empregado doméstico, ela veio de forma diferente e ela veio muito tempo depois da proteção do trabalhador não doméstico. Se a gente for voltar ao nosso grande marco de proteção do trabalhador, que é a consolidação das leis do trabalho, ela, no artigo 7º, lá na linha A, ela expressamente exclui o trabalhador doméstico daquela proteção lá toda. Essa exclusão, na época, na verdade, se fundamenta sob um ponto de vista jurídico, porque se não se entendia que o trabalho doméstico, como ele não tem finalidade lucrativa, que necessariamente ele precisava de uma proteção social. Esse era o argumento que se tinha. E também um argumento um pouco cultural. Como a sociedade brasileira ela conviveu com séculos de escravidão e como o trabalho, esse trabalho doméstico, ele sempre esteve vinculado a esse tipo de atividade, a esse tipo de prestador, a gente demorou no direito a reconhecer algum grau de proteção a esse trabalhador. Agora, que interessante, né, essa justificativa, essa historicidade da diminuição do trabalho doméstico em comparação com outros trabalhos. Exato. Existem muitas obras que tratam disso? Sim, muitos. Na verdade, professor, a gente vê até na questão da sociologia que alguns sociólogos trabalham bastante com essa questão da forma como a gente vê o trabalho doméstico e como a gente vê essa divisão. Porque ele trabalha de uma forma muito nítida com aquela nossa relação em casa, com a nossa família, aquela pessoa que está prestando serviço diretamente para nós, que tem um grau de pessoalidade muito maior até do que o trabalho impessoal, que geralmente é o trabalho que se estabelece numa empresa. E eu vejo uma relação muito nítida com aquilo que o Roberto da Mata diz, que a gente vive numa sociedade ainda do você sabe com quem está falando, essa questão da divisão de classes e como a gente vê uma forma diferente de proteção. Por exemplo, se a CLT é da década de 40, a proteção do trabalho doméstico ela só veio ali na década de 70, com uma lei ainda bem tímida, que não trazia limitação de jornada, que não trazia uma série de proteções que já eram proteções estabelecidas e consolidadas. Por exemplo, o limite de jornada diária, um adicional para quem trabalha à noite, a proteção de quem exerce atividade em local insalubre, enfim. Essas questões, nós não convivíamos com isso para o trabalho doméstico. E esse quadro só se altera, juridicamente falando, com a emenda 72 de 2013, é isso, Felipe? Exatamente, professor. Então, olha quanto tempo a gente demorou para chegar num panorama diferente do que nós tínhamos. Né? Exato. Até o que nos chama bastante atenção é que um dos grandes avanços da Constituição, que foi, em termos de direitos sociais, que foi o artigo 7º, que foi a constitucionalização daquela série de direitos ali, na verdade, enquanto o Constituinte ele teve coragem de avançar em proteção de direitos para o trabalhador não doméstico, inclusive para o trabalhador que não tem vínculo fixo, eu digo isso porque o trabalhador avulso, por exemplo, que era um trabalhador que antes não tinha os mesmos direitos, que é um trabalhador que trabalhava para várias empresas, a Constituição equiparou ele ao empregado não avulso. Com o empregado doméstico, a Constituição foi tímida, ela colocou um parágrafo único do artigo 7º, limitando os direitos, não trouxe direitos que a gente imagina que são direitos básicos, por exemplo, a proteção ao salário, vedando a retenção dolosa dele, a vedação à discriminação em razão de sexo, idade, cor, no pagamento de salários. Todas essas proteções a Constituição não trouxe elas ao trabalhador doméstico. Mas na tua percepção, quais são os fatores decisivos para essa mudança agora? Essa do ano de 2013, que foi a última aí, né? Uma mudança radical aí de paradigma no tratamento do trabalhador doméstico. Professor, eu vejo que as principais razões para ter ocorrido isso, na verdade, foi que a gente teve uma classe, que é uma classe econômica, que é formada, em sua grande maioria, por trabalhadores desse setor, que acabou se elevando em termos de condições econômicas nos últimos anos. E essa classe passou a demandar uma série de direitos. E a gente convive no direito do trabalho, muitas vezes, com uma fuga da institucionalidade.
A gente tem juízes do trabalho que muitas vezes não compreendem muito a sistemática onde eles estão inseridos e a visão constitucional daquilo ali e acabam concedendo direitos sem qualquer fundamento, sem qualquer respaldo. Então, em virtude dessa pressão que a sociedade vinha sofrendo, se decidiu começar a institucionalizar essa proteção do trabalho doméstico, porque é uma situação, é um problema real que a gente enfrenta, que nós contamos com trabalhadores domésticos, enfim. Mas antes da gente entrar decisivamente na alteração, Felipe, qual é o reflexo da mudança da legislação para as partes envolvidas aí? Professor, o principal reflexo é que agora o trabalho doméstico ele tem que ser encarado exatamente ou da forma muito semelhante a um trabalho não doméstico. Em que sentido? Antes, o trabalhador doméstico ele não tinha um controle de jornada fixo. Por quê? Porque não havia possibilidade dele ganhar horas extras. Não havia possibilidade dele ter que ganhar adicional noturno, se ele trabalhasse após as 22 horas. Enfim, havia um ambiente muito mais flexível do trabalho doméstico. Agora, flexível e também exploratório, né? Exato. E é por isso que vem a legislação, para coibir uma situação que... Exato. E o que acontece é que a nossa sociedade ela tem ainda, e ela tem que perder essa resistência cultural de que o trabalho doméstico ele não é o mesmo trabalho do trabalho perante uma empresa. A finalidade lucrativa, a inexistência de finalidade lucrativa ela é uma coisa que só importa ao empregador. Claro. O empregado não pode sofrer um prejuízo em virtude de que, olha, a tua atividade não tem finalidade lucrativa, então tu não tem os mesmos direitos. Isso é algo... É, interessante isso. Mas assim, ó, no direito do trabalho, propriamente dito, quais são as principais alterações aí, se a gente pudesse fazer uma espécie de resumo... Pontuando elas, para o nosso população entender. Né? As principais alterações, professor, foram o seguinte. Primeira alteração muito nítida, que eu já referi, a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho, para o empregado não doméstico, ela sempre foi uma jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que acontece? Quando se extrapolava esse limite de jornada, havia incidência de horas extraordinárias, que era o empregado teria direito a receber um valor que é um valor de 50% sobre o valor da hora que extrapolasse essa jornada. Além disso, se o trabalhador não doméstico ele trabalhasse além das 22 horas, ele teria direito a ganhar um adicional noturno de 20% do valor dessa hora que extrapolasse as 10 horas da noite. O que acontece é que com essa emenda constitucional 72, o empregado doméstico passa a ter esses direitos também. Além disso, outra questão que interessa muito, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Antes, a gente trabalhava num ambiente onde o Fundo de Garantia ele era uma faculdade de adesão para o empregador doméstico e para o empregado. Agora não, agora ele se torna uma obrigatoriedade. O empregador doméstico tem a obrigatoriedade de vincular o seu empregado ao sistema do Fundo de Garantia. Agora é importante, assim, te ouvindo falar, Felipe, geralmente as pessoas associam a figura do trabalhador doméstico com a figura daquela pessoa que trabalha, por exemplo, na cozinha, nos serviços gerais da casa. Mas essa expressão trabalhador doméstico é uma expressão bem ampla. Bem ampla. Ela envolve quem trabalha, por exemplo, um jardineiro que trabalha numa residência, um motorista, cozinheira. Enfim, há uma gama de trabalhadores que, na verdade, eles eram colocados apenas com a mesma proteção do empregado normal. Sim, e todos esses empregados aí, desde que, obviamente, penetrem no conceito de trabalhador doméstico, vão fazer jus a todas essas alterações e benefícios que você faz referência. Isso, professor. O que caracteriza o trabalhador doméstico, agora para a legislação, que já era caracterização de antes, é que agora o trabalhador doméstico ele é aquele que trabalha sem finalidade lucrativa, para a pessoa física ou família, no âmbito de sua residência e em um período de até 2 dias dentro da semana. Uma jornada de trabalho de até 2 dias dentro da semana. Esse conceito está lá no artigo 1º da Lei Complementar 150. Sim. Que essa lei, inclusive, é agora, né? De 1º de junho de 2015. Então, o que nos chama a atenção, só uma terceira questão, além da jornada do Fundo de Garantia, é que agora também há a possibilidade de ter uma proteção acidentária, que isso envolve muita questão previdenciária. Agora, o trabalhador doméstico, ele se submete a toda a legislação referente a acidente do trabalho, aí ele tem direito a um seguro acidente do trabalho. Isso aí, tudo que você falou até agora foi sobre a relação, né, a mudança no aspecto do direito do trabalho propriamente dito. Agora você já introduziu, né, é importante falar sobre isso também, existem reflexos no direito previdenciário também. Sim. Inclusive, né, o convite também justifica por isso, porque tu és professor da disciplina de Direito e Seguridade Social, aqui do curso de Direito, que é uma disciplina interessantíssima, não é, Felipe? É uma disciplina que tem a sua complexidade. Geralmente as pessoas
ou elas se apaixonam ou elas odeiam a Exato. disciplina de Seguridade Social. Exatamente. Mas quem conhece a fundo aquilo ali, vê que aquilo ali compõe um sistema de altíssima complexidade. E ainda é um ambiente bem interessante para se trabalhar no mundo jurídico. Tu compartilha dessa? Com dessa certeza, opinião? professor. Na verdade, é o que eu digo sempre, que eu refiro aos meus alunos. A gente trabalha num mundo onde a seguridade ela nos transpassa a nossa própria vivência. A gente convive com a seguridade social. A gente pega a questão das mulheres, por exemplo, uma mulher que está integrada ao mercado de trabalho, eventualmente ela vai poder usufruir daquilo ali. Nós, trabalhadores, quando chegarmos a uma idade avançada, também vamos precisar. É algo que é relevante efetivamente e que tem uma razão jurídica muito interessante, que se vincula com a ideia de Estado social, que se vincula com transformações já lá do século XIX. E o que mudou especificamente aí no direito previdenciário em relação à questão do trabalhador doméstico? Professor, eu sempre explico aos meus alunos assim, o direito previdenciário ele vem de dois outros ramos do direito, na verdade. Ele tem uma influência muito nítida. Um deles é o direito tributário, porque como um sistema público que é financiado pelo Estado, ele traz toda uma carga tributária própria. O que muda com a questão agora do trabalhador doméstico? Agora a tributação do trabalhador doméstico, do empregador doméstico, ela está muito semelhante à tributação da empresa. Em que sentido? Se antes o empregador doméstico ele só tinha que recolher um valor de 12% sobre o salário que ele pagava para o seu empregado, agora ele tem que pagar um valor de 8%, mais um percentual de 0,8% para financiar um seguro acidente do trabalho, que o empregado doméstico não tinha. Enfim, houve uma diferença, houve uma transformação do aspecto tributário. E o que isso causa para o direito previdenciário? Isso amplia os benefícios para o empregado doméstico. Agora ele passa a ter direito ao salário família, que ele não tinha. Por ter a questão do seguro acidente do trabalho, ser recolhido pelo seu empregador, ele passa a ter direito ao auxílio acidente, que é um benefício que é pago quando o trabalhador sofre um acidente e ele retorna à sua atividade com prejuízos, com sequelas que prejudicam a sua atividade. Então, esses são os reflexos. O que dá para verificar, então, que são significativas as mudanças, tanto na parte que tange ao direito do trabalho, propriamente dito, quanto no que tange aos aspectos previdenciários. Esse é um tema que é de interesse social, né, Felipe? E a cada dia que passa, como ele é muito novo ainda, as pessoas estão se adaptando e tal, é importante a gente falar sobre isso aqui. Mas precisamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retoma com essa mesma linha de raciocínio, pode ser? Perfeito, tranquilo. Então fique conosco, nós já retornamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Felipe Strib da Silva, professor da cadeira de Direito da Seguridade Social aqui do curso de Direito, advogado. O Felipe também trabalha na assessoria jurídica da Unifra. Felipe, terminamos o primeiro bloco tratando especificamente das principais alterações da questão relativa ao trabalhador doméstico no aspecto previdenciário. Eu te perguntaria o seguinte, como é que os empregadores vão tratar da questão do recolhimento do FGTS, dessas contribuições previdenciárias a partir de agora? Existe um mecanismo simplificado para o recolhimento dessas... Exato, professor. Na verdade, a preocupação que se teve agora com essa situação foi a mesma preocupação que se tem, por exemplo, com as micro e pequenas empresas. São atividades econômicas que elas precisam de um instrumento simplificado de
de recolhimento da carga tributária, que ela não só é grande, mas é muito complexa no Brasil. E a carga tributária decorrente da relação de trabalho, ela é uma carga tributária complexa, porque ela basicamente envolve três situações diferentes. Ela envolve a questão do imposto de renda pago pelo trabalhador, ela envolve a questão das contribuições previdenciárias e ela envolve a questão do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, para solucionar esses problemas, se criou com a legislação agora um chamado Simples Doméstico, que funciona mais ou menos como o Simples das micro e pequenas empresas. Como funciona? Agora o empregador doméstico ele vai poder pagar mensalmente com uma única guia, um único documento, em que ele vai pagar um percentual referente às contribuições do empregado, que são obrigação dele, que ele vai descontar do salário, que de 8% a 11%, a depender do salário que ele paga para o seu empregado. Isso tudo numa guia só, então? Numa guia só, onde vai haver discriminação de cada uma. Isso foi regulamentado agora também, não, Felipe? Exatamente. Como a gente teve a lei em dia 1º de junho de 2015, ela teve um período de vacácio. Nesse período de vacácio, se criou, os diversos órgãos estão criando regulamentações para ela. Aí como é que funciona? Essa guia ela vai concentrar todas as contribuições pertinentes, fundo de garantia. Eu acho que é interessante falar de todas elas aí especificamente. Não sei se você quiser consultar algum material aí para. Tudo bem. Porque tem de 8% a 8% de contribuição previdenciária, a carga do empregado doméstico. Isso, como é que funciona, professor? Na verdade, a parte do empregado doméstico, o empregador tem que pagar a contribuição que é devida pelo empregado, que é numa alíquota de 8% a 11%, depender do salário, mais uma alíquota de 8% do que ele paga como contribuição patronal do empregador, por contar com mão de obra, mais 0,8%, que é o seguro acidente do trabalho, mais 8%, que é referente ao fundo de garantia por tempo de serviço, que é um direito do empregado doméstico, que agora se torna obrigatório, mais uma questão que é o 3,2% que substituem a multa rescisória. Então, quer dizer que aquele empregador que mandar o seu empregado doméstico embora sem justa causa, não vai ter que recolher a multa de 40% do fundo de garantia. Ele vai recolher mensalmente uma alíquota de 3,2%, que vai substituir essa multa de 40%. Agora, por que na tua percepção houve essa diferença aqui? Por que o trabalhador doméstico não faz jus à multa dos 40% como qualquer outro trabalhador? Na verdade, professor, para garantir, na verdade, eu entendo que nesse ponto deve ter havido um lobby muito grande, ou houve um lobby muito grande por parte de determinadas bancadas do Congresso Nacional, para que não se submetesse a ponto de causar o dito que se diz que quanto mais direito se dá, mais desemprego se causa. Claro. Então se criou um sistema que pudesse adaptar o trabalho doméstico e manter ele como algo comum na sociedade, em que houvesse interesse. O que sistemicamente a gente justifica em certa medida explica que realmente o aumento da rigidez no trato de determinado setor vai gerar uma deficiência em um outro setor. Então, claro que essa lei protege, tanto a emenda quanto a lei agora complementar 150, elas protegem, isso era necessário. Agora a sociedade também tem que ter ciência de que isso pode gerar um aumento do desemprego no que tange a esfera do trabalhador doméstico. Perfeito, professor. Na verdade, a gente tem que pensar que essas obrigações, essa obrigatoriedade, ela vai ter que ser cumprida por qualquer pessoa física ou família que conte com esse trabalhador. Claro, é um avanço social inegável, na verdade, algo que a sociedade precisa, a sociedade brasileira tem que reconhecer a importância desse trabalhador, a gente tem que reconhecer isso até pela nossa história, mas a gente tem que reconhecer também que vai dificultar extremamente, porque da mesma forma que tu tem situações de empregados hipossuficientes, agora tu passa a ter empregadores que podem estar numa situação de hipossuficiência, um empregador que desconhece a estrutura completa desses temas. Então, até eu pensei em algumas possibilidades de como ele pode cumprir essas obrigações ou auxiliá-lo nisso. Né? Agora, você vê assim a necessidade do empregador ele ser assessorado, porque isso vai aumentar também o trabalho de outros setores, né? Também faz parte de um ciclo, aí, de um movimento isso. Mas seria interessante a presença de um advogado, né? A presença de um contador também para organizar o pagamento. Porque realmente as taxas mudaram e as alíquotas mudaram, tem coisas novas. Exato. E a questão principal, né, Cristiano, é que agora tu trabalha no ambiente de obrigatoriedade legal. Agora tu tem vínculos específicos, a legislação ela é extremamente vinculante nesse sentido. Que a legislação do empregado doméstico anteriormente não tinha essa carga de vinculação. Mas uma sugestão até que a gente sempre faz é que a gente já está trabalhando, e isso para todos os vínculos de emprego, com o chamado e-social.
O que é o E-Social? Ele é um sistema organizado pelo governo federal que pretende concentrar um registro público federal com todas as informações pertinentes a informações tributárias, previdenciárias e trabalhistas de todos os vínculos de trabalho do território nacional. E para auxiliar o empregador doméstico com essa nova sistemática, se criou um módulo específico dentro do sistema que qualquer pessoa em casa pode acessar, pode colocar num site de busca, por exemplo, empregador doméstico E-Social. Vai abrir um módulo específico do sistema em que tu pode te cadastrar com o teu CPF como empregador, aí tu cadastra o teu empregado, coloca a jornada de trabalho e esse sistema, que é um sistema gratuito de acesso, ele vai te gerar uma folha de pagamentos, ele vai te gerar uma guia. No momento que o teu empregado tiver férias, por exemplo, ou tiver um atestado médico e não puder trabalhar, tu vai poder ir lá e atualizar o sistema, ele vai gerar a guia correspondente, ele vai gerar todos os sistemas correspondentes. O módulo para o trabalhador doméstico já entrou em aplicação aqui, em vigência. Exatamente, professor. Foi agora, também há dias atrás. 1º de outubro de 2015. Então, ele é bem recente. Sim. Eu já tive a oportunidade de fazer um cadastro para verificar, fiz um cadastro de um empregador que me pediu para ver como o sistema funciona. Algo de bom nesse sistema, ele está diretamente vinculado a outros sistemas que são importantes também. Por exemplo, se sofre um acidente do trabalho, o empregado doméstico sofre um acidente do trabalho. O empregador, pela legislação previdenciária, ele tem a obrigação de fazer uma comunicação desse acidente do trabalho, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, junto ao INSS. Agora o sistema está vinculado, o E-Social ele vincula diretamente ao sistema do CAT. Então, no momento que você comunica no E-Social um acidente, ele te direciona ao sistema próprio. Até para auxiliar as pessoas, se você entra no site do E-Social, tem uma cartilha de explicação. Essa cartilha ela traz exatamente como tu cadastra o empregador, como cadastra o empregado, como identifica o contrato de trabalho, como coloca a jornada de trabalho, a partir de que horário, como vai funcionar. Então, é um sistema que pode vir a facilitar, vai auxiliar um pouco essa dificuldade sistêmica de que quando eu amplio direitos, eu dificulto a sua efetividade, ou eu afasto uma parcela do mercado de trabalho. Então, agora existem instrumentos para o empregador poder cumprir essas obrigações todas que são impostas agora, que são necessárias, eu diria. Que a Constituição exige isso, que são necessárias que a gente implemente. Mas tu vê esse sistema aí como algo também adequado para a questão do controle da própria jornada de trabalho, que foi uma das alterações? Sim, professor. Ele é um sistema muito interessante porque lá ele traz opções de diferentes formas de jornada de trabalho, onde tu cadastra qual vai ser a jornada do meu empregado. E ele te informa, por exemplo, tu pode cadastrar, ele vai te informar se, olha, houve falta, se houve uma falta, você informa ele vai gerar uma guia própria, se houve falta do seu empregado, se vai haver desconto no salário, se não vai haver desconto, enfim. Ele te ajuda a ter um controle sobre esse sistema. Isso que é muito interessante. O E-Social ele é extremamente esclarecedor nesse sentido. E é um sistema que vai, na verdade, se vincular a toda a atividade, inclusive ao serviço público, com o decorrer do tempo. Agora, com a reforma, se cunhou a expressão segurado empregado doméstico. O que é possível falar sobre isso, Felipe? Bom, professor, o que acontece? É o que eu converso com meus alunos em aula, que o direito previdenciário ele vive sempre como um reflexo daquilo que se garante em nível trabalhista. Eu tenho basicamente como segurados da Previdência hoje na legislação, mesmo antes da lei, 5 categorias. Eu tinha a categoria do segurado empregado, que congrega muito mais do que só o empregado da CLT. Existe uma série de outros trabalhadores, aquele que exerce cargo em comissão, mandato eletivo, enfim. É uma série de empregados previdenciários. Trabalhador avulso, que é o trabalhador portuário, aquele que não tem vínculo direto com nenhuma empresa, que se vincula a um órgão gestor de mão de obra. O trabalhador empregado doméstico, o trabalhador segurado especial e o trabalhador contribuinte individual, que congrega o empresário, o autônomo, o prestador de serviços, enfim. O que acontece? Agora, com essa legislação, para fins de benefícios, tendencialmente a categoria de segurado empregado doméstico vai perder importância. Por quê? Porque, na verdade, agora o empregado doméstico e o empregado vão ter basicamente os mesmos benefícios perante a Previdência. Inclusive, claro que é muito cedo para se pensar em previsibilidade, mas tendencialmente, se eu tenho um seguro acidente do trabalho, se eu tenho o reconhecimento de que eu aplico ao empregado doméstico as normas de medicina e segurança do trabalho, eu posso vir a caracterizar até uma aposentadoria especial para algumas atividades domésticas. A aposentadoria especial é uma aposentadoria que a gente dá para aquele que trabalha em condições de risco, condições insalubres. Então, a gente pensa até que essa questão pode vir a tornar igual o trabalho doméstico e não doméstico.
Claro. Então vai haver essa mudança de paradigma com a categoria de empregado, segurado empregado doméstico. Felipe, para finalizarmos, qual é a tua concepção sobre a questão constitucional dessa reforma aí? Bom, professor, eu penso o seguinte, eu penso que, na verdade, essa reforma ela é extremamente necessária. Ela é algo que a nossa Constituição ela preconiza desde o início, na verdade, desde quando a Constituição ela traz objetivos, que é algo que eu sempre começo a minha disciplina de Direito Constitucional com os alunos colocando isso. O fato da Constituição trazer objetivos é algo que nos faz refletir muito, que ela pretende construir algo enquanto sociedade. E essa transformação trabalhista específica demonstra isso. Quando a gente garante direitos a esse trabalhador, depois de décadas e décadas de diferença para o trabalhador empregado, a gente está avançando enquanto sociedade. Claro, a gente tem problemas, tem dificuldades, vai haver problemas nessa implementação, mas essa transformação ela é necessária sob o ponto de vista constitucional. E além disso, sob o ponto de vista previdenciário, a gente não pode esquecer que o sistema ele é um sistema único, ele é um sistema que funciona a partir da solidariedade, ou seja, todos contribuímos, empregados, empregadores, todos contribuímos para o mesmo sistema. Então não é justo o empregador doméstico explorar mão de obra e ser tributado de forma totalmente diferente do empregador não doméstico. Completamente diferente. Então, a gente tem que ter uma... Porque todos somos prejudicados com essa diferença de tratamento tributário. Pensando em forma racional até. Nem tanto só de avanço social, que já é um avanço tremendo. Então, eu acho que isso, na verdade, vai ajudar a efetivar aquilo que está no artigo 3º da Constituição, de construção da sociedade livre, justa e solidária. Bom, Felipe, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho aqui na Unifra, pelas tuas aulas, né, te dizer que essa conversa foi muito interessante, sobre vários pontos de vista, mas tenho total convicção de que o nosso telespectador também aprendeu muito com a tua fala hoje aqui. Então, fico muito obrigado do curso e do programa. Obrigado, professor. À disposição sempre. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado, então, nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!